Voltamos com Falando Sério e hoje com muita satisfação recebendo o juiz de direito, o Dr. Edilson Rumbelsperger Rodrigues, que atualmente está em período de gozo de férias e depois vai se aposentar. Como eu falei no início do programa, é uma perda, né, para a magistratura de Sete Lagoas, mas vai seguir sua vida. Já me falou que vai continuar morando em Sete Lagoas. Doutor Edilson, eu finalizei o primeiro bloco lançando uma questão aqui dos advogados que são grandes oradores, e nós, inclusive, no intervalo, lembrar de Ari Oswaldo de Campos Pires, Leopoldo Heitor, que é um caso famoso no Brasil, do Dana Titeff, ele foi o próprio defensor dele, e há quem diga que uma boa oratória pode até vencer uma causa. O senhor que conhece por dentro, conhece tudo desse processo. Qual que é a sua avaliação? Não, acho que não basta que o pedido seja procedente. É preciso que o pedido seja bem pedido. Ele seja pedido com competência. Não adianta pedir se pede mal. Pedis, mas pedis mal. Quer dizer, então é preciso saber pedir, né? É preciso saber se colocar. Então há várias formas de você chegar ao seu objetivo, né? A escolha desse caminho é muito importante. Muitos caminhos levam ao seu objetivo, ao mesmo objetivo. Mas o caminho que você escolhe pode ter influência na procedência ou não, ou improcedência do pedido lá na frente. A forma com que você coloca o pedido também é importante, né? Consequentemente, a eloquência de como você faz esse pedido é sem dúvida importante. Então, um orador, não é, competente, né, que faz um pedido com muita eloquência, com muita procedência, bem articulado, faz no mínimo faz com que o jogador pense melhor, né, no que ele está, na colocação que ele está fazendo. Você citou aí o Ari Oswaldo, eu tive a satisfação de fazer um júri com ele, ou no caso ele fazer um júri comigo, que ele era advogado de defesa, eu era o juiz do júri. Eu tive esse prazer imenso de fazer. Ele até depois gostou muito de mim, eu também gostei muito dele. Ele até me convidou para na UFMG, ou na Faculdade Newton Campos, ou na Newton Paiva, não me lembro, para fazermos um trabalho lá, mas ele acabou também adoecendo e infelizmente Deus o levou. Mas era um orador magnífico, né? Então eu me lembro do júri, infelizmente, o único júri que eu fiz com ele, que ele era um orador fantástico. Então deixar o Oswaldo falar era complicado. E há um componente aí que, no caso específico do tribunal de júri, quem decide são pessoas comuns da sociedade. Exato. Não é? Então, se deixam, às vezes, um pouco levar pela emoção também. Por essa oratória. Tem esse componente também. E por falar nisso, doutor Edilson, o tribunal do júri, como ele é composto hoje, quer dizer, são pessoas da comunidade que têm as mais diversas profissões, não precisam ter o conhecimento técnico. É a forma correta de realmente de se julgar? Não, o júri julga apenas crimes dolosos contra a vida, né? Não julga todos os crimes. Exato. Só os crimes dolosos contra a vida. E eu acho que a instituição do Tribunal do Júri é uma instituição bem regulamentada mesmo. Eu acho que eu sou favorável. Há aqueles que não são favoráveis ao Tribunal do Júri, acham que todos os crimes deveriam ser julgados pelo juiz togado. Há aqueles que acham que tudo deveria ser julgado mais ou menos semelhante à justiça americana pelos juízes leigos do Tribunal do Júri. E o sistema nosso, que é aquele que mescla o juiz togado com o juiz leigo, que faz com que o juiz leigo do Tribunal do Júri julgue apenas crimes dolosos contra a vida. E me parece, eu tenho pensado um pouco a respeito, eu acho que a lógica do Tribunal do Júri é interessante. Quer dizer, a vida humana é de tal maneira importante, é o bem mais precioso nosso, é a vida, sem a qual nenhum outro bem existiria, não é? É um bem tão elementar, tão primordial e de tamanha importância para o seio social,
que só os próprios pares podem dizer quem pode ou quem não pode estar aqui entre nós. Digamos, quem possa ter tido o direito de matar ou quem não possa ter tido o direito de matar e por isso deve ser punido. Eu acho que eu acho sábia essa lógica no sentido do bem maior do ser humano, só pelo ser humano possa ser julgado e não apenas pelo técnico, juiz, togado, magistrado. Bom, um caso recente que repercutiu, continua repercutindo muito no Brasil, é o caso daquela adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro, que, segundo o relato, teria sido estuprada por 33 pessoas, drogada, e o caso houve algumas reviravoltas, foi parar na delegacia de crimes de informática, depois passou para uma delegada de crimes sexuais. E ainda o delegado, que foi o primeiro titular, continuava afirmando que, na visão dele, não houve esse estupro coletivo. É uma situação muito complicada, né, doutor? Porque há vídeos na internet, pessoas que, quer dizer, elas se autoacusaram. Agora, que tipo de crime pode ter havido ali, fazendo uma análise pelo que a imprensa está mostrando? Logicamente, apesar de ser um técnico em direito, eu aqui nesse assunto sou apenas mais um opinante, né? Eu conheço, eu acho que você conhece até, que é um homem de imprensa, um homem de jornalismo. Eu acho que até você, Rodolfo, conhece melhor esse caso do que eu próprio. Né? Então, o pouquíssimo que eu conheço pelo que se noticia na TV, na rádio, na internet principalmente. A impressão que eu tenho, mas é mera opinião, nada além de uma mera opinião. Eu acho, está me parecendo que houve um sexo consentido pela moça, entretanto, ou em relação ao qual talvez ela tenha perdido o controle. Ela pode ter, por efeito da droga ou não, mas logicamente nós não sabemos, mas o fato é que me parece que ela consentiu inicialmente, naquele sexo, digamos, grupal, naquele sexo conjunto, aquelas relações sexuais conjuntas. Só que ela perdeu o controle, quer dizer, teve muita gente. Eu acho que de toda sorte, né, isso não retira a culpa ou a culpabilidade dos rapazes que maltrataram da moça. Não, absolutamente não. Eles terão que responder por isso. Por quê? Porque ainda que tenha havido sexo consentido por parte da moça, houve digamos assim, uma ação exagerada por parte dos rapazes. Não é? Então eu acho que aquilo ali me parece ser de alguma maneira punível do ponto de vista penal. Embora tudo indique que não foi um estupro como nós o concebemos tradicionalmente. Ou seja, ela não queria nada, simplesmente os rapazes foram lá e fizeram sexo à força com ela, contra a vontade dela. O caso não nos parece ser esse, pelo menos por mera intuição, né? Porque a gente não conhece nada do caso. É apenas mais ou menos o que a gente consegue deduzir do que é noticiado. Então não parece ser um estupro do ponto de vista que nós concebemos, que é a violência sexual, né? O sexo praticado com a moça contra a vontade dela. Então não parece ter sido isso. É possível que ela tenha consentido, mas depois perdido o controle. E ao perder o controle, os rapazes também cometeram os seus erros. Agora, há muitos desdobramentos. Eu vou me ater a dois aqui. A toque de caixa, o Senado aprovou um projeto que estava guardado nas gavetas há muito tempo, aumentando a pena para casos de estupro coletivo. É um projeto da senadora Vanessa Graziotin do Amazonas. Porque só num momento como esse, de grande comoção, é que os senadores vão aprovar o projeto? Por que não aprovaram antes? E outra coisa, uma entrevista muito curta do governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, sobrinho do saudoso Tancredo Neves, né?
E ele falando o seguinte, que o crime de estupro é o mais hediondo, ele não usou essa palavra não, que existe. E que ele acha que deveria ser punido com pena de morte. Eu gostaria que o senhor comentasse esses dois temas aqui, do Senado e essa fala do governador. O Senado qual foi mesmo? Ele aprovou um projeto que estava lá há muito tempo. A técnica legislativa diz que não se deve aprovar texto de lei em meio à turba social. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então, normalmente, são leis casuísticas, são leis que pecam pelo exagero. Oportunistas. Não é. Há que se deixar primeiro passar um momento social tenso, deixar passar esse momento. Passar esse momento não significa passar muito tempo. Claro. Deixar apenas os ânimos arrefecerem, a poeira cair, aí sim. Apurar tudo. Apurar direitinho o que aconteceu. Aí, depois disso, com mais calma, né? Não precisa nem deixar apurar tudo, deixar a poeira baixar. Sim. Ter-se mais ou menos uma ideia um pouco mais precisa do que aconteceu. Aí sim os legisladores se debruçam e cumprem o seu papel constitucional de aprovar esta ou aquela lei, ou modificar esta ou aquela lei, né? Agora, o governador parece que falou num momento emocional também, né? Ele falou, ele não há dúvida nenhuma, só quem viu a entrevista viu perfeitamente o quão emocionado que o governador do Rio estava, né? O que é justo, né? Afinal de contas, foi uma notícia que abalou o emocional de todo mundo, né? E a mídia gosta, e a mídia, a grande mídia, lamentavelmente gosta muito também de frisar essas coisas, porque eu sou contra, né? Eu acho que noticiar de uma maneira X para que a sociedade tome alguma providência, tudo bem. Agora fazer disso um estardalhaço e a versão midiática da coisa, eu acho que é preciso até que é uma coisa que eu pelo menos pessoalmente reivindico há muito tempo, que é um redimensionamento da lei de imprensa, da manifestação livre da imprensa, que deve ser livre. Numa sociedade democrática é imprescindível a imprensa livre, mas ela tem que sofrer alguns limites que não está tendo agora. A propósito, vou aproveitar ainda o que falou o governador do Rio de Janeiro da pena de morte. É tema recorrente no Brasil, constantemente está sendo colocado em pauta. Pena de morte, prisão perpétua. Sem entrar no mérito, a não ser que o senhor queira entrar, o senhor acha que existe agora ou existirá num outro momento clima para se discutir esse tema no Brasil? Nós vivemos um momento em que a democracia brasileira está, digamos, ou ela vai sofrer um grande retrocesso, ou ela vai se firmar definitivamente como uma democracia forte. E isso a sociedade tem pecado por certa demagogia. E nesse momento de turba social e de exacerbação demagógica, eu temo muito que isso venha a ser discutido de novo, ou eventualmente alguma chance de ser aprovado. Eu, fazendo um parênteses, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas fazendo um parênteses, eu costumo dizer que talvez a pena de morte no Brasil desse certo, porque o brasileiro não gosta de morrer. Brasileiro não gosta de morrer. Vai pensar duas vezes. Né? Já os outros países, eles temem menos a morte. Tem uma visão diferente. Uma visão diferente. Então o brasileiro não gosta de morrer. Então eu fico na dúvida assim, se teria alguma repercussão positiva no nosso caso a pena de morte. Ela seria pedagógica, então? Se ela poderia ser pedagógica para determinados crimes. Agora, meu querido Rosalvo, eu não sei o que aconteceria comigo, Deus que me perdoe, o que aconteceria, como é que seria a minha cabeça se eu visse uma filha, um filho ou um ente querido, né, vítima de um crime bárbaro. Eu não sei se eu desejaria a pena de morte para esse agente criminoso. Sinceramente, eu não sei. Eu espero que por esse viés eu nunca venha a saber. Mas, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista puramente filosófico, eu sou contra a pena de morte, porque, por razões óbvias, eu acho que é um ônus social. O Estado não tem o direito de matar, né? A ninguém é dado o direito de matar, muito menos ainda para o Estado. Eu acho que é um ônus social, eu acho que
eu acho que, desculpe, eu não estou querendo ser simplista, mas eu acho que só quem tem direito legal, constitucional, direito consagrado de tirar a vida do outro, é só esse direito divino que apenas Deus o possui. Eu não quero ser simplista, mas eu acho que a vida humana só Deus pode tirar, não é? Só Deus pode tirar. Eu acho que ao Estado não é dado o direito de tirar a vida do seu súdito. Se nós vivêssemos uma sociedade perfeita, com oportunidades iguais para todos, poderia se pensar daquele desviado cometer um crime bárbaro, que não teria motivo nenhum para isso, e que talvez ele fosse... Com provas irrefutáveis. Com provas irrefutáveis, não é? E que ele tivesse direito fosse o caso de ser aplicado contra ele a pena de morte. Se houvesse viver numa sociedade perfeita, com absoluta igualdade de oportunidades para todos, igualmente para todos. Aí poderia se pensar nisso, mas na medida em que isso não ocorre, e consequentemente a ônus social nosso, de toda a sociedade, não dar a todos as mesmas oportunidades, então acho que nós não temos direito de fazer isso. Agora, a prisão perpétua eu acho tão cruel, ou quem sabe mais cruel, que a própria pena de morte. Mas eu sou favorável ao isolamento, durante um período, o isolamento numa ilha, com presídios construídos em ilhas pequenas. Como existe nos Estados Unidos, Alcatraz, por exemplo. Alcatraz, não, mas Alcatraz foi um mau exemplo no sentido dos direitos humanos que foram violados. Ela como instituição é um exemplo, mas como instituição é um exemplo. Então eu acho que lamentavelmente é ônus social mesmo, e a gente tem que segurar essa barra e ao Estado não é dado direito. Melhorar os mecanismos, né? Hã? Melhorar os mecanismos, exatamente. Né? Vamos falar de coisa mais amena, então, né? O senhor se aposenta, claro, então você vai ter uma vida pós-magistratura. Claro que não vai passar o dia à toa, né? Você já tem outras atividades, por exemplo, você é colunista do Jornal Tribuna, escreve livros, eu acredito que essas atividades vão continuar. Mas há alguma outra ideia ou ainda está em período de gestação? Você respondeu a pergunta. Você fez a pergunta e com a sua inteligência, a sua perspicácia, a respondeu. Está em período de gestação. Eu estou aqui no seu programa magnífico. Comecei a magistratura em Sete Lagoas com o Rosal, com o Radar. E termino a magistratura em Sete Lagoas com o Falando Sério, também com o Rosal. Realmente é uma coincidência maravilhosa que Deus está me oportunizando e te oportunizando e nos oportunizando isso. Mas então eu vou a todos os prefeitos da comarca, vou em alguns órgãos da imprensa, né, de Sete Lagoas e região, para me despedir enquanto magistrado. Embora o cargo seja vitalício, mas como magistrado da ativa, me despedir, agradecer a Múcio Reis, Marcelo Sessé, Maroca, Leone, Canabrava, Márcio Reinal, todos os prefeitos de Sete Lagoas, com todos eles sempre tive um relacionamento absolutamente cortês, respeitoso, solidário, né? Ao Ministério Público, a todos esses diversos promotores e promotoras que passaram pela primeira vara criminal juizada trabalhando comigo, doutora Guilmar, doutora Cristina, doutor Ângelo, doutor Paulo, doutor Rodrigo, doutor Eduardo. A última, agora tirei até uma foto com ela, foi a minha última audiência com a doutora Cristina, promotora. E o doutor Bruno, foi a última audiência que eu fiz questão de tirar uma foto e vou botar essa foto num quadro, a minha última audiência com eles. Então eu quero agradecer à imprensa, quero agradecer aos meus judicionados principalmente, quero agradecer ao Ministério, à OAB, a todos os advogados que sempre me trataram com todo o respeito, com toda a cortesia, à Defensoria Pública na pessoa da doutora Simone, a promotora, com quem eu fiz um trabalho excelente nos últimos anos, né? Aos meus colegas magistrados, à doutora Ustânia, que agora, pelo menos interinamente, vai assumir a nossa vara, ou está assumindo a nossa vara, né? Ao Poder Judiciário de Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça de Minas,
com o qual sempre me respeitou e com o qual sempre tive uma excelente convivência. A Defensoria Pública, na pessoa que eu homenageei na pessoa da doutora Daniela, essa defensora pública extraordinária, dedicadíssima, competente, séria e nossa amiga pessoal, profissional, melhor dizendo. Quem mais? O 25º Batalhão, desde o Coronel Sérgio, construiu o 25º, a sede do 25º Batalhão, a todos os comandantes, o Liberon hoje, que é o nosso comandante do 25º, né? Na Polícia Militar, com a qual eu tive um relacionamento maravilhoso e continuarei tendo, né? A Polícia Civil, hoje, na pessoa da doutora Marisa, que está na Delegacia Regional, né? Que é esposa do nosso querido amigo Roberto, do Jornal Tribuna, para o qual eu escrevo. Enfim, eu acho que eu não poderia esquecer de ninguém. Os meus serventuários, os meus comissários da infância e juventude, que são meninos dos meus olhos. Enfim, Rosalvo, essa fita, esse DVD desse programa, que eu vou pedir ao Santiago que me dê uma cópia, claro, vou guardar num lugar especialíssimo, né? Esse, quando eu tiver, quando Deus me chamar, que eu dobrar as mãos sobre mim, eu quero que esse DVD esteja embaixo dela. De tal prazer que eu tive de trabalhar aqui. Enfim, eu quero agradecer a todas as pessoas. Eu acho que graças a Deus, me benzo mais uma vez, não tenho nenhum inimigo, nenhum. Fui um juiz rigoroso no cumprimento da lei, né? No cumprimento do meu dever, na repressão ao crime, mas no tratamento solidário aos meus jurisdicionados presidiários, aos menores infratores, às crianças e adolescentes, àquelas crianças que foram adotadas através da nossa jurisdição na Justiça Menorista da comarca. Enfim, Rosalvo, enfim, eu não poderia me despedir de melhor maneira do que essa que eu estou fazendo aqui e no seu programa. Rosalvo, falando sério, não poderia ser uma despedida melhor do que essa, eu fazer essa entrevista, eu ser entrevistado por você, com quem eu comecei 20 anos atrás no radar, e agora neste Falando Sério, eu quero deixar aqui registrado o carinho que eu tenho por você, pelo radar, pela imprensa e por essa cidade maravilhosa que é Sete Lagoas, que eu espero que o próximo prefeito também foi melhor essa gestão e seja melhor ainda a próxima, seja lá quem for que venha para estar à frente dessa cidade, né? Porque aqui eu permanecerei, porque aqui eu optei para viver. Eu tenho 3 lugares para viver: Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal; Vila Velha, que eu optei para descansar; e Sete Lagoas. Então, fiquem com Deus, eu estou em paz comigo mesmo, com Deus e com vocês. E como magistrado aposentado, outras funções que eu também em breve, se Deus quiser, a próxima função que está em gestação, esses objetivos que estão dentro de mim, pulsando dentro de mim, e que estão em gestação dentro de mim, eu faço questão de anunciar a você no radar, no Falando Sério, mas talvez eu gostaria de dar essa entrevista no radar, onde eu comecei a magistratura e termino no Falando Sério a magistratura, e começo essas novas essas atividades que estão sendo geradas dentro de mim. Comecem de novo com o radar. Compromisso assumido. Prazer enorme. Olha, eu já falei mais de uma vez aqui que eu gosto muito de fazer esse programa, e hoje realmente foi um momento muito especial para mim, porque essa pauta não foi feita por mim. A pauta foi feita pelo nosso diretor, Santiago Santos. Ele fez a pauta e me avisou: o entrevistado é o doutor Edilson. Mas eu não sabia qual era a pauta. Na verdade, eu pensei que ele ainda estivesse na ativa. Mas por ser doutor Edilson, eu vim tranquilo, porque eu sabia que assuntos não faltaria para falar. E fui surpreendido com essas declarações dele aqui em relação a mim.
Realmente fico surpreso, mas acima de tudo, muito honrado por ouvir essas palavras, por essas pessoas que eu admiro tanto. E isso é um motivo a mais para que eu, a cada vez que me sento nessa cadeira, estar cada vez mais motivado para levar até você, que me prestigia com a sua audiência, que me permite entrar na sua casa, o melhor de mim, para que possamos levar até você opiniões tão importantes como essas que ouvimos aqui hoje com o Dr. Edilson Rubensperger, que foi o nosso convidado de hoje no Falando Sério. Até a próxima.